Eu usei os 5 minutos das comunicações breves, mas hoje é um dia diferente e eu também vou falar nesses meus 15 minutos algumas considerações, até porque fui cobrado, né? E quero dar uma resposta também à altura. Eu já havia dito antes que todas as vezes que nós vamos comentar algo ou vamos falar de algo, nós temos que ter certeza daquilo e, se possível, ter o discernimento de sempre ouvir os dois lados. Então, foram questionados, até fiquei sabendo que o motivo, inclusive, do protesto hoje aqui seria em relação à agência de publicidade. Por que a Câmara gastou 200, ou melhor dizendo, gastou não, por que nós temos um empenho de R$245 mil com a agência de publicidade e propaganda? Esse valor de 245 mil assusta, como assustou a mim também. Mas, a princípio, nós diminuímos 35% do valor a ser gasto com mídia. Vou explicar melhor em relação a isso. Há uma lei de 29 de abril de 2010 que diz que esta mesma lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade, prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nós não podemos, por exemplo, escolher uma mídia X ou Y e a própria Câmara ir lá e pagar o valor para ela. Nós temos que passar para esta agência e esta agência repassa esse valor para as devidas empresas. Esta mesma lei de número 12.232 nos fez, então, reunimos com a mesa diretora, no qual fizemos todo um estudo, diminuímos 35% deste valor, para que pudéssemos estar repassando para as mídias locais. Não achem vocês, por exemplo, que os jornais, quem está aqui filmando, que a rádio, trabalha de graça. Eles têm o seu valor a ser cobrado mensalmente. Mais do que isso ainda. Vocês podem até questionar e conversar com o pessoal da imprensa, da mídia em geral, que aqui serve esta casa. Todo este processo foi feito com diminuição de gastos. Nós não aumentamos o contrato de ninguém. Pelo contrário, nós diminuímos o contrato, os valores, perdão, ou melhor dizendo, os valores destes contratos. Todas as mídias que aqui nos servem. Com o objetivo, inclusive, alguém pergunta assim, mas por que você não fez uma licitação? Por que você, de repente, não contratou uma outra empresa? Porque eu quis dar continuidade, nós fizemos um aditivo e dar continuidade ao funcionamento da casa. Nós não gostaríamos que a primeira sessão, por exemplo, não fosse transmitida. Nós não gostaríamos, por exemplo, que os nossos atos não estivessem de acordo com o que pede a lei da transparência no nosso site. Por isso que o presidente, junto com a mesa diretora, fez essa escolha de continuar com essa empresa. Ano que vem, o próximo presidente, ele pode fazer essa mudança. E aí nós estamos estudando a possibilidade, inclusive, sobre esses contratos de mídia também. Vamos estudar junto com a mesa diretora, junto com a assessoria jurídica, o que a gente pode estar fazendo. Há a possibilidade de cancelar tudo, ficar só com o site da Câmara? Vamos ver o que nós podemos fazer. O vereador que quiser publicidade à parte, ele paga do próprio bolso. Há essa possibilidade. Mas nós vamos estudar, com calma, com cautela. E não achem vocês, por exemplo, como eu disse, que esse 245 mil anual assusta, que nós vamos gastar tudo isso. Nós não pretendemos gastar. Fizemos um empenho, uma estimativa. Talvez não gastemos todo esse valor com mídia. Nosso objetivo não é esse. Então, para que fique bem claro, que nós estamos, sim, fazendo bom uso desse dinheiro, até porque esse dinheiro é de todos nós. De repente, a gente muda de ideia depois, conversamos com a mesa diretora sobre isso. Permite uma parte, presidente? Ok. Sem falar nos 2/10 que já devolvemos. Joia. Temos aí, inclusive, o Tenente Silvio está aqui, ele sabe disso, é um dos nossos amigos e defensores, meu amigo, inclusive, dos nossos 170 mil que destinamos para que os policiais continuem fiscalizando as escolas e o Conselho de Segurança continue trabalhando. É o nosso objetivo, fazer sempre o melhor. Uma outra coisa que foi questionado, e cabe ao presidente dar essa satisfação, sobre as diárias. Nós diminuímos 20% dessas diárias. Alguém falou assim, nós olhamos no site da transparência, o valor X, Y, Z, e um valor muito alto, 150 mil, 100 mil gastos com diária. Isso também assusta. E aí eu faço, de novo, a seguinte prerrogativa. Não falem antes de saber, venham conversar. E mais do que isso até. A partir do dia 27 de maio, está no site lá, Portal da Transparência.
olhem, analisem, verifiquem. E eu deixo aqui, inclusive, o seguinte: foi falado assim, mas estão viajando demais, estão fazendo curso demais, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Cada um é responsável pelos seus representantes, pelos seus votantes e assim por diante. Cada vereador sabe de si. Eu gostaria de deixar claro que as pessoas, quando vão comentar sobre isso, venham conversar individualmente com cada vereador. Questione o vereador no qual você votou. Por que está viajando? Por que está fazendo curso? Onde você está? Onde você deixou de estar? O caminho é este. É este. Às vezes vem tudo na cabeça do presidente. Tudo vem em cima do presidente. Olha, cuidado com a liberação de diária. Não libera diária demais. Fica atento aos valores. Eu estou tentando ser o mais coerente e transparente possível. Estão os colegas aqui que podem me dizer. E estou levando pancadas também. Mas tudo bem, o presidente ele é o que ordena as despesas, é em cima dele que tudo acontece. Então eu quero dar essa satisfação. Você está em dúvida, achou muito alto as diárias, converse com o seu vereador. Tenha esse papo aberto com eles. Porque as pessoas ficam só falando. Converse, vereador, onde você esteve? Qual a necessidade deste curso? Qual a necessidade da sua viagem até Brasília para a população? Venha questionar. Todos os relatórios de viagens estão aqui. Vocês podem dar o nome lá na secretaria e falar, olha, na entrada, eu gostaria muito de conversar sobre o relatório de viagem, ou com o próprio vereador sobre a viagem, enfim, o que ele anda fazendo com relação às diárias que incomoda tanto as pessoas. Vocês são livres para isso. Façam isso. Que aí acabam as conversinhas. Você vai direto na pessoa e já conversa com ela sobre isso. No portal da transparência está tudo lá. Às vezes, como eu disse, como é um valor, um montante enorme, às vezes assusta. Nossa, esse valor está muito alto. Vá lá conversar, venha até a Câmara para que a gente possa conversar e explicar. Eu não posso, por exemplo, me privar do direito de repente, ter que fazer uma viagem ou ter que fazer um curso, se eu acho necessário sim para a população. Vou dizer por quê. Nós temos uma indicação, a Rosemara estava aqui junto comigo, foi junto comigo na viagem também, para que nós tenhamos o Conselho Municipal de Juventude. Enquanto uns falam, ficam só falando, talvez nós já estamos trabalhando. E esse Conselho Municipal da Juventude, ele garante recursos para a juventude local, seja universitário, seja quem for. Sem o Conselho, o próprio representante da Secretaria Nacional da Juventude disse, sem o Conselho Municipal nada acontece. Fica só no diz que disse, envia projeto, fica tudo parado lá. Nós vamos na fonte. E eu vou conversar de novo, conversei com o representante lá da Pastoral da Juventude, no qual eu represento muito bem essa pastoral, porque de juventude eu entendo, já trabalhei há mais de 10 anos, continuo representando também na Igreja Católica, entre outros movimentos, e com isso é necessário também que as pessoas entendam que a gente precisa realmente viajar quando necessário. Mas eu volto a afirmar a vocês e volto a fazer esse convite. Qualquer problema, qualquer dúvida que você tenha, eu não entendi isso aqui, está muito alto o valor. Não saia falando que você não sabe. Venha até a Câmara conversar. Nós vamos, um futuro próximo, nós vamos construir um futuro justamente fazendo esse tipo de coisa. Ao invés de eu falar o que eu não sei, eu vou lá perguntar na fonte por que está acontecendo isso para o vereador. Converse com o vereador no qual você votou. Isso é fiscalizar, isso é acompanhar de perto. Isso não quer dizer que estamos com medo. Não entendo desta forma. Mas é que eu acho que a verdade tem que ser dita, e a verdade não adianta dizer que para alguns ouvidos a mesma verdade ela não funciona. A verdade tem que ser a mesma, sempre, com transparência, até porque a lei está no nosso portal. Não entendeu, talvez nós tentamos colocar de acordo com o que a lei pediu. Ficou complicado de entender alguns valores, algumas coisas, pode vir até a Câmara. A casa está aberta para todos vocês, sempre. E lembrando que o nosso site é www.camarachapadãodosul.ms.gov.br. Estivemos também, que veio até a mim, eu quero comentar isso com vocês, no dia que nós estávamos, Rosemary, Sônia, Tânia, na sexta-feira, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, um dia antes estivemos no INSS, e alguém falou assim, olha só, né, foi só o protesto acontecer e os vereadores já estão trabalhando. Esta agenda com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública já estava marcado bem antes. Não é devido ao protesto somente. A situação da segurança do nosso município, em relação às drogas, a outros problemas, já nos assola há muito tempo, e nós estamos trabalhando para isso. Só de cair na mesma data e a gente não estar aqui neste dia. Mas foi por isso. Não foi devido a protestamos, agora já estão os vereadores fazendo. Estamos fazendo bem antes. Muito antes. É como eu disse para vocês, Gabriel, Patrick, a Milda, que já não está aqui, o outro colega também que nos acompanhou. Parte, teacher. Permito. Assim como a reunião de sexta-feira,
e aí aqui está comigo a vereadora Rosimar e o vereador Elton, no dia que nós estávamos lá e sofremos o sarro pelo fato do Chapadão agora ser a capital do crack, aquela reunião foi articulada naquele dia, diante de tudo aquilo que nós estávamos lá, fazendo as ligações e correndo atrás. Então, não foi algo também que surgiu dos protestos. Que fique bem claro que naquele dia, tanto a Rose quanto o Elton e eu estávamos lá em contato com o Charles aqui e tudo mais, e foi naquele dia que conseguimos aquela agenda. Joia, fique registrado. Peço que a sua parte faça parte do meu pronunciamento. Também, já terminando, as pessoas questionam, né, qual é o lado que o presidente está. Né, isso já veio aos meus ouvidos, e é como eu digo, as pessoas falam, mas não vêm conversar, não vêm olho no olho, Tânia, como seria bom se as pessoas tivessem esse discernimento. Eu vou lá conversar com uma pessoa para saber. Então, assim, se ainda há dúvidas de que lado que o presidente está, o presidente Wagner Inácio, que responde por ele mesmo, está do lado do que é certo. Nem do lado A, nem do lado B, nem do lado do prefeito, ou contra o prefeito, e assim por diante. Mas do que é certo. E estando do lado do que é certo, eu vou estar do lado da população, quando eu também entender que a população está sendo coerente com seus direitos e seus deveres. Então, que fique bem claro isso também para quem ainda não entendeu. Dia 28 de junho, essa semana, nós teremos o tributo ao Tom Jobim, no CTG, às 20 horas. Estão todos convidados, já vai ser a segunda edição do evento. Os colegas aqui, quem nos acompanha, compareçam, porque a equipe é muito boa, cantam muito bem. E eu estarei lá cantando, inclusive. Para terminar, o Gustavo não está mais aqui, parece que ele passou mal, mas eu quero deixar registrado que desde o início a gente vem conversando sobre a estrada da UFMS, também sobre o espaço que precisa para que o mestrado de agronomia não vá embora de Chapadão do Sul pela falta de espaço. Nós estamos conversando, eu participei de uma reunião no qual o Gustavo estava, o prefeito, entre outras autoridades, falando sobre esse espaço. Qual é a saída para que ache esse espaço? Qual é a saída para que aconteça, para que ocorra o asfalto, né, a pavimentação da universidade? Estamos fazendo a nossa parte, mas que fique muito claro que nem tudo o vereador consegue. Há outros âmbitos políticos, mas não é por falta de vontade ou de luta. E para terminar, faço sempre o mesmo apelo e sempre o mesmo convite. A casa está aberta, estamos aqui para conversar, para dialogar sempre. E sempre entendendo que a gente precisa ouvir, precisa falar e saber o que está falando, para não falar bobeira, para não falar asneira, como dizia por aí. Você precisa se comunicar sabendo o que é feito. Boa noite.